A gente até ouviu ontem o Alexandre de Moraes falando sobre a luta pela democracia, né? Porque quando a defesa de Bolsonaro pede o afastamento de Alexandre de Moraes, é pela ação de Alexandre de Moraes em defesa da democracia, que é o discurso dele. Ontem, na abertura, inclusive, das aulas, né, lá na USP, Alexandre de Moraes resolveu falar sobre o assunto e falou que a luta a favor da democracia, né, pela democracia, ela tem que ser intensa. Vamos ouvir. Porque no Brasil esse ataque ao judiciário foi muito mais amplificado, porque no Brasil existe a justiça eleitoral. Então, ao mesmo tempo, o ataque ao segundo pilar da democracia, os instrumentos que levam à democracia, o voto, e o terceiro pilar, a independência do judiciário, no Brasil isso se misturou, porque é o poder judiciário, por meio da justiça eleitoral, que organiza, realiza, administra e julga as eleições. Então, o inimigo do segundo e terceiro pilares da democracia, para o populismo extremista no Brasil, era o mesmo. E os canhões foram direcionados para isso. Esses três pilares resistiram no mundo todo, mas foram abalados. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. É interessante isso, né? A gente está ouvindo aí ele falando sobre a luta contra a democracia. Estamos atentos. Esse é um recado, né, Josias, de que a gente até ouvi aqui, depois até quero ouvir novamente o professor Reale, o professor Walter Mairovitch, dizendo que realmente, juridicamente, ele não precisava se afastar, mas que ele achava que deveria, diante dessas falas, né, de Alexandre de Moraes. O que você achou desse recado que ele deu ontem, hein, ô Josias? É um recado meio óbvio, né? Porque nós estamos diante de um adversário atípico, né? É um ex-presidente que passou os 4 anos da sua presidência conspirando contra a lógica e contra a democracia, né? E ele mantém, se o ato na Avenida Paulista no domingo serviu para alguma coisa, foi para mostrar que ele mantém uma certa resistência, tem apoio nas ruas, né? Levou lá muita gente, encheu 7 quadras da Avenida Paulista. Então, não é um adversário negligenciável. É um pouco o que está dizendo o Alexandre de Moraes. Diante de um adversário assim, convém não baixar a guarda, convém ficar com a guarda levantada e enfrentá-lo com a atenção que ele merece, né? O Bolsonaro ele está, Fabiola, acuado pela delação do Mauro Cid e pelas provas que a Polícia Federal colecionou contra ele, né? E ele recorre a um expediente usado por 11 em cada 10 investigados indefesos. Em vez de se defender, ele libera os seus advogados para atacar o Alexandre de Moraes, crivando o ministro de questionamentos formais. Nessa penúltima investida, a defesa do Bolsonaro recorreu contra a decisão do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que indeferiu um pedido para afastar o Moraes da relatoria do inquérito sobre o golpe. O que se alega é que o ministro, a Polícia Federal está dizendo que havia uma trama para prendê-lo, inclusive, ele foi monitorado, havia uma trama para prendê-lo, e o que se alega é que o ministro, como vítima dessa trama, não teria isenção para julgar o caso. E o Bolsonaro pede agora que o Barroso submeta a decisão que negou esse pedido de afastamento do Moraes, que submeta essa decisão ao aval do plenário do Supremo. A meu juízo, o ministro Barroso já devia ter, em vez de decidir monocraticamente, devia ter enviado isso para o plenário do Supremo de uma vez. Na semana passada, a defesa do Bolsonaro já havia protocolado 3 recursos tentando protelar o interrogatório do Bolsonaro na Polícia Federal. O Moraes indeferiu todos. A defesa sabia que seriam indeferidos. E, na prática, o ministro forçou o investigado a silenciar diante
de um delegado da Polícia Federal para não se autoincriminar. Direito dele, está previsto na Constituição, mas é uma posição constrangedora. E o Bolsonaro está tentando, Fabíola, criar um movimento novo, é o xandismo, que é um movimento análogo ao que se convencionou chamar de lavajatismo. A defesa e o investigado, o Bolsonaro, tratam o Xandão como um novo Sérgio Moro, no pressuposto de que, depois da condenação, que virá, certamente, não uma, mas algumas, eles poderão alegar a parcialidade dos julgadores. O diabo é que, no caso do Bolsonaro, o julgamento ocorre no Supremo e não numa vara de primeira instância. E a maioria dos ministros do Supremo vem referendando os atos do Alexandre de Moraes. Então, mesmo esse artifício parece infrutífero, porque será muito difícil ao Bolsonaro alegar que houve parcialidade de um colegiado no Supremo Tribunal Federal. Ele vai ser julgado por 11 ministros. Então, o futuro dele é bastante previsível e não tem final feliz, Fabiola. Então, ele está tentando criar esse xandismo, um paralelo do lavajatismo, mas me parece que é uma tática meio infrutífera, porque não estamos falando de primeira instância, nós estamos falando de uma coisa que está tramitando no Supremo Tribunal Federal.